Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do oitavo ano. Aqui é o professor Danilo Sacramento, sou professor de ciências de vocês e hoje nós vamos falar sobre métodos anticoncepcionais, continuidade dos métodos anticoncepcionais, ok? Módulo 3, capítulo 8, ok? Módulo 3, capítulo 8, página 241, módulo 3, capítulo 8, página 241. Então, gente, nós vamos abordar aqui inicialmente o diafragma, ok? Existem dois mecanismos que vocês precisam compreender. O diafragma, ele serve como um meio de tapar a saída exatamente da vagina e sua relação lá de canal com o útero, ok? Entendeu? Ela, exatamente, o diafragma, a parte responsável, ela tapa, ok? A entrada exatamente dos espermatozoides no útero. E claro, alguns diafragmas são vendidos com géis espermicidas, ou seja, que matam os espermatozoides. Enquanto que, vamos lá, enquanto que o DIU, ok? Esse dispositivo que fica dentro do útero ou intrauterino, ele é responsável exatamente por atrapalhar, ok? A chegada dos espermatozoides às tubas uterinas. O objetivo é esse do DIU. Então, ele é introduzido no aparelho reprodutor feminino até chegar ao útero e atrapalhar a entrada dos espermatozoides na região das trompas uterinas, okay? As tubas uterinas responsáveis pelo contato e ida do espermatozoide e, claro, a região onde há a fecundação. Enquanto que, abordando outros métodos contraceptivos existentes, há cirurgias que são feitas no organismo, tanto masculino quanto feminino. Existem pessoas que vão fazer, que têm a vontade de não ter filhos, ok? E, numa dessas ocasiões, preferem fazer de forma definitiva a cirurgia chamada ou laqueadura nas mulheres ou vasectomia nos homens. Qual a diferença? É simples, compreendam bem. Os canais, okay, tanto dos ductos no aparelho reprodutor masculino quanto as tubas do aparelho reprodutor feminino são essenciais para a passagem do espermatozoide, ok? Então, mulheres vão e fazem a cirurgia cortando a entrada dessas tubas uterinas na laqueadura para que os espermatozoides não cheguem ao óvulo, ou o homem, ele corta os vasos deles que liga os testículos à uretra, de maneira que os espermatozoides não passem por este caminho, mas existe já meio ou mecanismo tecnológico para que estes procedimentos possam ser revertidos de maneira que a pessoa, caso futuramente deseje ter filhos, possa se desfazer deste procedimento sem mais complicações, ok? Vamos lá. Gravidez na adolescência, ok? Então, o que acontece?
existem garotas jovens que, por motivo cultural no ambiente, são estimuladas a ou despertarem rápido o interesse e terem namorados, de maneira que elas acabem ou por descuido do namorado ou dela simplesmente engravidando, ok? Quando o aparelho reprodutor feminino está apto após a menarca, apto, no caso, depois da primeira menstruação, a ter filhos, muitas jovens até desenvolvem vontade de já agir e ter prática de ato libidinoso já durante a fase de adolescência, muitas das vezes a partir dos 12 anos de idade. E isso é um perigo. Pois bem, uma jovem nesta idade, ou até mesmo 14, 15, até antes dos 18, porque 18 já é adulta, ou até mesmo nesta idade de 18 anos, ela não possui meios de sustento próprio, nem mecanismos ou meios de saber lidar com situações como a gravidez na adolescência, ok? Então, e também a jovem, ela pode até estar com o aparelho reprodutor desenvolvido, mas o corpo não ser tão desenvolvido ao ponto de poder suportar uma gravidez com menos complicações do que uma mulher. Então, é um assunto muito difícil de lidar. Exatamente o que ocorre muitas das vezes, que a jovem perde a inocência e acaba tendo um filho, seja com 14 anos de idade ou 15, é exatamente com a responsabilidade de ter uma criança, ok, gente? E muitas delas, entendeu? Elas estão numa situação em que ou vão acabar, no caso, por exemplo, a partir dos 14 anos de idade, quando puderem trabalhar, né, como menor aprendiz, não vão ganhando bem, tão muito, mas acabam não tendo todo um planejamento de vida ou até mesmo sonhos ou realizações profissionais devido a esta gravidez. No caso, que seria uma espécie de uma necessidade de uma realização profissional, ela acaba sendo o que atrasada com o tempo ou até mesmo impedida devido a isso. Então, o certo é tomar cuidado em não correr o risco de ter ou praticar estes atos, ok? Libidinosos, ok? Ao ponto de correr o risco de engravidar. De todos os meios, ok, que foram citados aqui para evitar a gravidez, há percentagens de erros neles. Todos eles possuem a percentagem de erro. A camisinha, no máximo, por exemplo, independentemente masculina ou feminina, só possui 50 a 60% de chances de proteção, ok? Enquanto que a outra percentagem é percentagem de falha, ou seja, existe uma percentagem de 40 a 50%. Isso também conta para as outras maneiras ou métodos contraceptivos. Veja lá, as pílulas, ok? Agora usando-se meios químicos, elas vão
piorar a saúde da mulher, elas vão alterar a química e baixar a qualidade de vida da mulher. Então, o que acontece? Essas pílulas, elas vão alterar os hormônios, alterar os ciclos menstruais, vão alterar toda a bioquímica no cérebro e nas glândulas da mulher, responsáveis pela manutenção do equilíbrio dinâmico, ok? Fazendo com que muitas mulheres acabem, depois de muito tempo, ok, ficando necessitadas de suplemento alimentar ou cuidados médicos específicos voltados a reaver este equilíbrio dinâmico devido às complicações químicas que esses produtos fazem no organismo, ok? Além disso, existe um método que não é anticoncepcional, mas é um método preventivo de não ter problema com gravidez ou não pegar DSTs ou ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, ou doenças sexualmente transmissíveis, ok? São exatamente o problema, melhor dizendo, além da gravidez, as DSTs são dois problemas que a DST vou abordar daqui a pouco. Vejam bem, olha lá, só existe um único método que é anticoncepcional, digamos assim, que elimina as probabilidades de gravidez ou doenças, ok? Que é exatamente a castidade, ok? Ou seja, não praticar qualquer ato libidinoso. O fato de não praticar o ato elimina em 100%, ok? 100% a chance, garante, ok? Vou repetir, a não prática deste ato, não fazer nada, ok? Ter castidade é 100% garantido de que o jovem ou a jovem não vão ter melhor dizendo, não vão ter problemas nem de gravidez ou doenças sexualmente transmissíveis, ok, gente? O que acontece? É para se proteger, para se preservar e tomar muito cuidado. Só para se ter uma ideia, segundo o IBGE, o último relatório do ano passado com relação ao aumento de número das jovens grávidas a partir dos 12 anos e o número do aumento de DSTs entre jovens foi de aproximadamente cada um em percentagem entre 500 e no outro entre 400% em média. Ou seja, nos últimos 20 anos, o número de jovens a partir dos 12 aos 17 ou até 18 que engravidaram nesse período aumentou nestas percentagens, só para vocês terem uma ideia. Então, muito cuidado, gente, muito cuidado mesmo com a saúde, ok? Então, vamos lá. As DSTs que foram citadas, ou os ISTs, entendeu? Só o nome infecções sexualmente transmissíveis, ou ISTs, substituíram o nome antigo doenças sexualmente transmissíveis, só que é a mesma coisa e todas elas fazem mal à saúde no pior sentido possível, ok? Esse mal à saúde, que se diga, são doenças como, por exemplo, o HIV/AIDS, okay? No qual o vírus HIV ele destrói todo o aparelho todos os sistemas, todo o sistema imunológico, todos os órgãos do sistema imunológico.
Já existem outras doenças que, independentemente do aparelho reprodutor, seja masculino ou feminino, vai gerar feridas que vão ficar fisicamente lá e esteticamente horríveis na região para sempre, entendeu? Causadas por bactérias ou vírus. Então, muito cuidado, ok? Com a saúde, ok? De vocês e, claro, de outras pessoas com as quais vocês conversem, entendeu? Bom, gostaria que vocês fizessem não apenas a leitura de tudo que eu disse até aqui, como também exercícios das páginas 246, 247 do livro didático, ok? Até a próxima aula. Tchau, tchau.